Eu nunca vou deixar de te amar, apesar de já não fazer mais sentido. Assinado, o imaturo. O filme História de um Casamento retrata a dolorosa realidade de como a imaturidade pode destruir até os laços mais profundos. Vamos explorar isso juntos? Vamos falar então de divórcio, o luto em vida, porque um sonho que se acaba é sempre uma tragédia. O discurso é assim: a gente casa, se não der certo separa, porque o importante é ser feliz, o casamento está ruim, vamos ser felizes cada um para o seu lado. Afinal, eu tenho o direito de ser feliz. Você já deve ter escutado muito esse discurso, fala a verdade. É comum a mentalidade do divórcio, mas poucos conhecem os bastidores. É o que o filme História de um Casamento se propõe a retratar. O processo de divórcio do casal Nicole e Charlie. No filme podemos reconhecer como a imaturidade na vida adulta pode sabotar o sonho da vida a dois. A verdade é que o divórcio não é a solução. Não se arruma um problema com outro problema. Quem casa não quer divorciar. Todos aqueles que chegam até o ponto de resolver e submeter-se a um casamento, sendo religioso ou apenas civil, está apostando no casamento. Além do mais, nós ocidentais, mesmo se casando apenas na lei dos homens, no fundo temos o desejo de um casamento com uma idealização cristã, ou seja, monogamia, o amor na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, a fidelidade, uma só carne, até que a morte nos separe. Casar significa acreditar nesse amor cristão no fundo, porque em uma sociedade hedonista, materialista e egoísta, escolher viver para outra pessoa é uma forma de vida que vai totalmente na contramão desse fluxo automático. Por isso, o casamento exige total esforço e inteligência. Se você é casada ou pretende se casar um dia, acompanhe essa reflexão aqui comigo até o final para que a sua história de casamento não termine em divórcio. Para isso, eu vou te mostrar 7 inimigos do casamento que podem destruir o seu felizes para sempre. São eles: competição, vaidade, inveja, indiferença, orgulho, covardia e infidelidade. Eu sou Luísa Orlandi, sou professora e psicóloga clínica. Nos meus mais de 8 anos de consultório, eu acompanhei muitos conflitos conjugais. As histórias de casamento, elas são sempre únicas, mas os conflitos que surgem geralmente são muito parecidos entre si. Queremos nos casar, queremos amar, mas não sabemos como. Não sabemos como colocar os nossos planos em prática. Não sabemos abandonar certos ideais e expectativas para abraçar aquilo que tem na nossa realidade. Até queremos de fato ser uma pessoa casada, mas muitas das vezes continuamos com uma mentalidade e um comportamento de um modo individual. As pessoas se casam para serem felizes e é um desejo justo, elas não estão erradas. O engano é não querer construir essa felicidade. O quanto você está disposta a construir o casamento dos seus sonhos? Um primeiro ponto importante a ter consciência dentro do casamento é a ideia de complementariedade. No filme O Casal, trabalha junto Nicole e Charlie em uma companhia de teatro. Ele o diretor e ela a atriz. Os dois são famosos por seus feitos. Mas Nicole, certa vez no casamento, na sua vida, se deu conta de que os holofotes estavam mais direcionados ao seu marido e não para ela. Não é raro no casamento acontecer uma disputa de ego e, é claro, vai gerar conflito, fatalmente. Principalmente quando o casal decide ter filhos. Os filhos vão exigir posturas diferentes da mãe e do pai. Muitas das vezes, pelo menos por algum tempo, a mulher terá de ausentar-se do trabalho. E se ela está em uma disputa de sucesso profissional, de reconhecimento da sua carreira, poderá se sentir inferior em relação ao marido. O casamento ele não pode ser visto como uma competição, isso é muito errado. É belo que saibamos nos alegrar pelos méritos daqueles que nós amamos. Nicole, depois de anos de casamento, ela percebeu o brilhantismo do seu marido e ela teve inveja. Isso transformou o seu marido em um adversário. Ela não deu conta de estar nos bastidores, de ser aquela que aduba a terra, ser o adubo de fato para que a planta cresça. Quantas
mulheres hoje se revoltam com seu cônjuge por ele trabalhar e dedicar-se ao trabalho enquanto ela divide mais o seu tempo e empenho com os filhos. O feminismo, ele contaminou a relação da mulher com ela mesma, fez ela se afastar da sua própria vocação, da sua essência enquanto mulher e das nuances que ela contempla, principalmente a maternidade. Entende o que eu quero dizer? A mulher, ela passou a olhar mais para o homem, colocar mais ele como ideal. Isso fica muito claro no filme. E esse descompasso, ele gera muitos conflitos no casamento, porque a mulher pode sentir-se desvalorizada e explorada. Tá conseguindo se identificar com isso? Por outro lado, o homem, ele também pode, em sua vaidade, negligenciar outras necessidades e ambições da mulher. E ele pode se voltar só para ele próprio, só para os seus anseios, como Charlie fez no filme. Ele também apresentou indiferença diante dos sentimentos da esposa. Esqueceu-se de ser família e ele ocupou-se só com o seu trabalho, só com os negócios. É muito comum essa realidade. A indiferença e o ego, eles corrompem o amor aos poucos, como a inveja e a vaidade também. São ervas daninhas que nós devemos nos lapidar individualmente e não transbordar para a relação como se o outro tivesse a obrigação de atender os meus caprichos e as minhas frustrações. O casamento, ele deixa sim de ser uma parceria e passa a ser uma luta pelo bem individual e não pelo bem comum. Isso é, o bem da família. Este que deveria ser prioridade de um casal maduro. O bem comum acima do bem individual. Mas na imaturidade, Nicole e Charlie decidem pelo divórcio. Não por falta de amor, mas sim porque eles não conseguiram ver outro caminho para os entraves. Estes entraves que estavam nos próprios olhos, mas eles estavam distraídos demais, olhando só para fora e não para dentro, culpando o outro pela própria infelicidade. Triste, não é mesmo? Mais triste ainda é que o amor estava vivo ali entre eles, e a gente pode perceber em várias cenas do filme. É como se ambos esperassem que o outro voltasse atrás naquela decisão, cedesse ou dissesse algo contrário daquele fim que estava próximo e iminente. Mas eles se mantinham naquela farsa de maduros e de duros. Mas essa é uma casca muito fina, porque por detrás eles estavam sofrendo de verdade. Sofrendo pela decepção do outro, sofrendo por não estarem se sentindo amados, de modo que eles queriam se sentir amados, entende? Mas o amor, ele estava ali. Eles sofrem porque eles amam, mas eles se impedem de amar. Porque amar aquele que já me chateou tantas vezes parece loucura. E tantos casamentos terminam assim, não é mesmo? Quantas vezes você também já entrou em conflito conjugal? Ao invés de falar o quanto você ama e precisa do outro, você ofende e fala apenas dos seus ressentimentos. Isso é o nosso ego ferido, gritando. Queremos ardentemente sermos amados, mas não expressamos o amor, não pedimos, não elogiamos. É muito difícil falar as coisas do coração de verdade. Não expressamos aquilo que verdadeiramente nós queremos. Esperamos que o outro simplesmente adivinhe. Esperamos que o outro dê o passo de reconciliação. Eu não. Eu sou a vítima, eu tô certa, eu tenho a razão. E que razão é essa que te distancia daquele que você ama de verdade? O casamento de Nicole e Charlie, então, se desfaz antes que todas aquelas palavras que nunca foram ditas desaparecessem no tempo, apenas por orgulho. Talvez você também tenha guardado dentro de si palavras que nunca foram ditas àqueles que você ama, apenas por orgulho. No filme vemos que cada um escreveu uma carta, dizendo quanto amava o outro, dizendo o que amava no outro. Mas eles não entregaram essa carta. Talvez aquela simples carta poderia amolecer os corações e fazer com que eles percebessem a verdade. Talvez aquelas palavras que também são verdades pudessem mudar todo o destino dos dois. Mas eles não deram oportunidade para isso. Na verdade, no final do filme, quando o divórcio já estava bastante tempo consolidado, Charlie, ao acaso, pega a carta, encontra a carta que a Nicole escreveu. E nesse momento, ele chora ao ler a carta. Escorre a lágrima daquele que não lutou pelo que realmente queria na vida.
não lutou pelo seu amor. É a lágrima do fracasso de um covarde e traidor. Vale lembrar que Charlie traiu a sua esposa com uma colega de profissão da equipe de teatro deles. Uma história tão clichê, não é mesmo? A genialidade de Charlie não serviu para nada, porque quando ele realmente precisava ser inteligente e cuidar do seu casamento, ele optou pela mediocridade. É o que todos os homens fazem, é o que a média dos homens fazem quando aparecem algumas dificuldades na relação a dois. Eles traem, eles procuram fora. Charlie, ao invés de prestar atenção no seu casamento, na sua esposa, ele se distraiu com outra mulher. Essa infidelidade de Charlie é uma infidelidade também com ele mesmo. Porque quando uma pessoa trai, ela está traindo a sua própria biografia. É ela quem está sabotando suas próprias promessas e seus próprios compromissos. É um sinal claro de maturidade, não honrar a palavra dada. É claro que o casamento não tem como dar certo quando um dos cônjuges está faltando gravemente com a verdade. A pessoa que mente, engana, ela se apresenta meio ausente, né? Ela fica de fora da relação. Dessa forma, o traidor já impede que funcione bem esse casamento, porque ele está alheio ao que acontece, está imerso na sua vida dupla, com as delícias fugazes que ela proporciona. Mas vamos voltar no filme. Nicole e Charlie, então, decidem por começar o processo de divórcio. E assim vamos assistindo aos poucos aquele que antes era uma relação a dois, se tornando em um palco, em uma questão de negócios entre advogados, uma verdadeira disputa de ego. Antes amantes, agora eles tornam-se inimigos, como se tivessem que se proteger um do outro, como se a qualquer hora um ou outro fosse puxar o tapete. Eles tornam-se totalmente estranhos e no meio disso tudo está o pequeno filho do casal, o Henry, o mais prejudicado de toda essa tragédia. Muitos acreditam que diante de brigas conjugais, o melhor para o filho é ter os pais felizes, mas separados. Um puro egoísmo. Na minha experiência clínica, estudo e verificação da realidade, o filho sempre quer os pais juntos. É claro que ninguém quer viver em uma casa que há frequentes brigas, desentendimentos, então apenas parem de brigar. O casal ele deve aprender a resolver os seus problemas e não justificar a separação dizendo que será melhor para os filhos. Entende o que eu quero dizer? Vamos ficar juntos por causa dos filhos? Sim, mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. É para fazer dar certo, é resolver as raízes dos problemas, amadurecer. Os filhos querem os pais juntos porque o casal é fundamento da existência de uma pessoa. Ela é fruto da união entre duas pessoas. O amor dos pais é um mito fundacional de uma pessoa. Quando um casal se separa, olha o que acontece. É como se a própria existência da criança não fizesse mais sentido. Algo nela também se desintegra. Há uma cena belíssima no filme, mas triste ao mesmo tempo, em que o Charlie vai buscar o filho para passar o final de semana, quando eles já estão se divorciando, e quando de repente o Henry, o filho do casal, segura o braço do pai com um braço e com o outro segura o braço da mãe, e ele fica ali no meio, sendo aquele elo que junta os dois, uma tentativa silenciosa de unir o casal. Mas os pais ignoram isso, eles estão fechados em si mesmos, olhando para o próprio orgulho e vontades pessoais. Se você é filha de pais separados, provavelmente essa cena vai te emocionar. No filme, a gente vê o esforço de Nicole e Charlie querendo ser bons pais para o filho, mas na verdade não atende às reais necessidades do filho, do que ele realmente está precisando no momento. É mais uma disputa de uma bengala psicológica para eles mesmos acharem que estão sendo bons pais. Até porque a criança, ela se vê amada, ela percebe o amor quando há amor entre os pais e não apenas no amor direcionado a ela. E você vai concordar comigo que essa ideia de vamos nos separar, mas para a criança nada vai mudar, é outra falácia. Isso não acontece na realidade, principalmente em relação ao pai, porque ele nunca mais será o pai de verdade. Ele será quase uma visita para a criança. O pai acaba ocupando o lugar de caixa eletrônico e a diversão de domingo. É a realidade. A paternidade real é no ordinário da vida. Se faz no dia a dia, na presença, nas pequenas atividades, nos dilemas que aparecem,
Nesse panorama, a mulher mais uma vez continua às vezes frustrada, sozinha, sobrecarregada e só vai endossando ainda mais a ideia do homem ser ruim ou de ser um vilão. Será que esse cenário de fato parece a solução para sua felicidade? Pensa comigo. A alegria do casamento é para poucos, justamente porque poucos estão empenhados em travar a primeira grande batalha, que é consigo mesmo em busca de maturidade. É travar a batalha contra estes inimigos que eu apresentei a você. Poucos estão dispostos a aprender a amar, só querem ser agradados na verdade. O amor precisa ter espaço. Muitas das vezes basta olhar nos olhos, basta sentir o peso do corpo do outro. Eu tô falando sério. Temos de deixar o amor falar e não apenas o ressentimento. O lugar dessas dores e mágoas é no consultório, na direção espiritual, na confissão, como amiga fiel. É para isso que serve. Escuta, se você tem dificuldades de perdoar, você precisa procurar terapia. Se você guarda ressentimento, você precisa de terapia. Não há volta a dar. Se você se encaixa nesse perfil de maturidade, você precisa buscar ajuda por meio de um profissional competente na área ou por estudos, livros, estratégias. Olha, desenvolva, amadureça. O importante é você não aceitar e ser um imaturo e pronto. Quem quer se casar, querer se casar, é preciso querer também travar essa batalha de amadurecimento. Precisa estar obstinado a vencer todos os obstáculos que te impedem de amar. Todos esses inimigos que estão dentro de você. É preciso ter uma autoconsciência, é preciso ter autoconhecimento. E isso tudo é preciso ter trabalho para conquistar. Casamento não é lugar para imaturos. Mas o casamento pode se tornar justamente um ambiente seguro e estável para você se lançar nessa jornada de lapidação. Uma jornada que pode ser feita a dois, juntos lado a lado, perdoando-se e amando-se até que a morte os separe. Esse é o meu desejo para você, que você construa um casamento que você quer ter, uma relação a dois, feliz e saudável. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui. Se você não vai sabotar o seu casamento e comenta aqui o que mais gostou, o que aprendeu com esse vídeo e assim eu vou estar mais pertinho de você, eu vou responder todos os comentários. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais casamentos podem ser salvos e para que as pessoas tenham o seu felizes para sempre. E para você receber mais vídeos de análise de filme, se inscreva aqui no meu canal. Pode comentar aqui também qual filme você gostaria que eu analisasse, que eu vou olhar e vou produzir mais vídeos de análise de filmes. E para me acompanhar mais de perto, me siga no Instagram, @luizorlandi com 2 i's no final. Um beijo da sua Psy.